Olá, boa noite. Boa noite, é verdade. Boa noite ou boa tarde. Ainda são 18 horas, por isso é mesmo boa tarde. Espero que estejam todos bem por esse lado. Enquanto não vão chegando, eu vou aqui colocar, se consigo com sentido, o comentário para que todos possam acompanhar-nos nesta conversa com muito sentido. Já vejo aqui algumas pessoas a entrarem. Olá, olá, olá. Muito boa tarde, Fernandes. Deixa-me lá aqui colocar isto muito bem. Que isto aqui, que eu estou a fazer pela primeira vez aqui, a tentar pôr um pin e agora fico aqui a carregar, segundo as instruções. E vamos ver se isto fica. Vamos lá ver se isto fica aqui tudo certinho, direitinho, que é para darmos início então à nossa conversa com sentido. Que eu estou aqui a tentar improvisar, marcar comentário. Exatamente, já consegui marcar comentário. Oh, não é que eu consegui, é que isto para mim e as tecnologias todos os dias é um grande desafio. Olá para ti que estás do outro lado, muito boa tarde. Olá Helena, olá Realce. Olá Sílvia, sim, a minha convidada de hoje. Olá a todos que estão do outro lado e vou pedir-vos um favor. Sabem esta seta que vocês têm aí no vosso ecrã? Sim, seja no computador ou no telemóvel, tem aí uma setinha. Cliquem nesta setinha e façam com que mais pessoas possam juntar-se a esta conversa. É isso mesmo, para ver se temos mais pessoas do outro lado, que ao fim e ao cabo acabarão por estar tão pertinho de nós e a fazerem parte desta conversa. E sem mais delongas, porque nós queremos aproveitar estes maravilhosos 60 minutos, vou já colocar aqui em direto também comigo Sílvia Fernandes. Por favor, vamos lá convidar pessoas que estejam do outro lado, pessoas que vocês conheçam, quem está do outro lado, os vossos amigos. Vamos lá colocar então e convidar as pessoas para seguirem-nos, para acompanharem-nos nesta conversa. Exatamente, quanto mais partilharmos, melhor. Até porque é sempre bom fazermos uma partilha para que outras pessoas possam desfrutar desta conversa. Olá, Cláudia. Olá, boa noite. Vamos então, ou boa tarde, vamos então colocar já a Sílvia Fernandes do outro lado. Eu queria dar mais tempo, mas infelizmente não é possível porque queremos mesmo cumprir este horário rigoroso dos 60 minutos para termos de facto aqui uma conversa com todo o sentido. Então vamos lá aqui ver a Sílvia. Vamos lá ver então aqui a Sílvia, que já cá está. Exato. Para que a Sílvia entre já para esta conversa com todo o sentido. Entretanto, vamos partilhando. Olá, Nalbertina. Olá, Sílvia. Olá. Estás boa? Saudades? Mesmo, muitas saudades, está tudo bem e contigo? Também. Tu estás melhor do que eu, está mesmo aí bom tempo também, já deu para ver. E está muito calor. Eu até fechei a janela porque eu não aguento, está muito quente também. Ok. Sílvia, estava eu aqui a dizer a quem nos segue que queremos aproveitar ao máximo estes 60 minutos. Queremos fazer deste momento um momento de partilha, de alegria, de bons momentos, de boas partilhas, de boas coisas que fazem parte de ti. E também de mim, porque acabo sempre por dar um pouco de mim naquilo que são as conversas com sentido. E como eu estava a dizer, este momento é um momento tranquilo, de alegria, de descontração, porque para mim faz todo sentido que assim seja. E sei que para ti também. Mesmo. E eu quero te agradecer por esta oportunidade aqui nas tuas conversas com sentido que eu tenho acompanhado. E Obrigada. dar-te parabéns por esta iniciativa, que sejamos muitos a conversar contigo. Obrigada, Silvia. E eu também agradeço a disponibilidade para estares do outro lado. Estás no Porto, em Guimarães ou na Margem Sul? Já agora. Na Margem Sul. Na Margem Sul. Estou na Margem Sul. Na Margem Sul. Ok. Por isso é que está quente, porque no Porto está muito frio. Muito frio? Pronto, então tudo bem. Então, ao longo da conversa, e obrigada a todos que estão do outro lado, Rui, Assunção, Ana Branco, a todos que vão passando por aqui, beijinhos e muito obrigada por nos estar. Tem aqui muita gente a assistir-nos e é de facto para mim um privilégio estar contigo do outro lado. Sílvia, estávamos aqui, vamos levar as nossas conversas e falarmos aqui um bocadinho. Espero que o som esteja bom, que toda a gente esteja a ouvir-nos maravilhosamente. E pronto, então vamos ver aqui como é que é. Sílvia, sei que tens 40 anos, natural de Guimarães, berço, não é? Berço.
berço, Guimarães. E também sei que nasceste 9 meses depois dos teus pais serem casados. Verdade. Sabes muita coisa. Isto vê-se mesmo que foste um fruto de um casamento, não é? Feliz, e 9 meses depois, sem muitas demoras, porque não vir ao mundo a primogénita, e lá veio a Sílvia, não é, Sílvia? Verdade, verdade. E também sei que tu fazes parte de uma família, que os teus pais são aquela família tradicional, no bom sentido, aquele casal que lutou e batalhou muito para construir aquilo que fazia sentido para eles. Eu sei que os teus pais têm uma fábrica, não é? Uma confecção, vamos assim dizer, uma fábrica, e que tu, desde sempre, a tua infância foi nos corredores desta fábrica, Silvia. Como é que podes contar um pouco como é que era a tua infância? Porque eu sei que os teus pais trabalhavam muito, muito dedicados àquilo que era o trabalho deles e faziam com muito gosto, e a tua mãe até hoje ainda faz isso. Mas como é que é para uma criança tão jovem começar desde logo a lidar no meio de adultos, a passar muito mais tempo na fábrica? Como é que era isso, Silvia? Olha, na verdade eu cresci, eles sempre, é verdade, eles sempre trabalharam muito, inclusive a minha mãe conta-me que já grávida de mim, até aos mesmo fim do tempo, tinha 2 empregos. Portanto, eu cresci com pais muito trabalhadores e a trabalharem muitas horas. Para mim acabou por ser muito natural, eles ao fim de semana também trabalhavam e portanto para mim acabou por ser muito Uhum, natural eu brincar, porque eles levavam com eles, não é? Quando era fora de horas, uhum. e então eu brincava nos armazéns das malhas e na embalagem, e a aprender a pregar laços, portanto eu cresci e brincava ali. E depois aproveitava isso para me entreter. Portanto, os meus sonhos na altura, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas. E lembro-me que na praia abordava muitas pessoas, mesmo adultos, quando tinha 2 casais adultos, eu ia até lá, conversava com eles. E na fábrica as coisas eram um bocadinho iguais, só que com os rolos de malha a ouvirem, eram eles que me davam ouvidos. E eu brincava, tinha lá um estúdio, agora é num pavilhão diferente. Na altura, quando eu era muito miúda, era num armazém da malha, tinha umas escadas assim super íngremes. E tinha Ok. lá os colos com um pé alto, um pé direito até baixinho. Eu lembro-me que na altura havia uma novela que eu percebia que era uma fotógrafa. Então aquilo era o meu estúdio de fotografia e eu Uau. revelava lá fotografias. Portanto, eu cresci a brincar muito lá também. E também sei, Silvia, que este teu desenvolvimento e o facto de tu passares muito tempo com pessoas mais velhas na fábrica, ao fim e ao cabo, acabaram por fazer-te crescer também e desenvolveres um pouco mais cedo, não é? E sei que tu, não obstante isso, e que às vezes aos fins de semana também sentias muito que os teus pais não estavam o tempo que os teus colegas ou os pais dos teus amiguinhos da escola e tudo mais ficavam contigo, mas tu nem por isso deixavas de fazer as conversas com os adultos, nem por isso deixaste de ser uma criança que praticou desporto, inclusivamente no Vitória de Guimarães, e andavas ali a fazer aquilo que era próprio de crianças da tua idade. Sim, sim, completamente. É claro que eu senti em momentos que, por exemplo, aqueles desfiles de carnaval, os pais vão ver os miúdos. Os Uhum. meus pais não tinham, na altura não podiam ir. Portanto, mas é Ok. óbvio que houve alturas em que eu me sentia um bocadinho esquecida, não te vou mentir. Pois. Haviam, ou no desporto, quando acabava o judo e o treino era tarde, às vezes havia um atraso, eu ficava com as seguranças, mas eu, como Uhum. sempre falei muito bem e tal, sempre soube entender. Os meus pais sempre me explicaram muito bem o que é que era. Claro que isso tem reflexos, e essa Pois. questão de me sentir às vezes esquecida, hoje nós, especialmente nós com a nossa formação, percebemos um bocadinho melhor os Exato. efeitos e as consequências, mas na altura não entendia. Pois. Mas ainda assim sempre fui muito amparada, fui até muito protegida, muito controlada também, sempre fui, e Uhum. tive a sorte de ter uma família, que eram os pais de uma amiga minha, da Aurora, com quem eu passava, eram os meus tios, né? E eu passava muito tempo, muitas das nossas brincadeiras também passavam pela casa dela, É por mas
É engraçado, Silvia. Estavas a dizer que, de facto, decorre da nossa profissão e daquilo que nós escolhemos fazer, que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, que hoje acabamos por perceber muita coisa que na altura não percebíamos. Mas eu achei curioso o episódio que tu tens com um dos seguranças lá do clube, que não quero ser eu a contar, porque tu, de facto, sabias usufruir e aproveitar o tempo e a situação que estava à tua volta. E tu, apesar de terem chegado um bocadinho tarde, o que é que tu convenceste o segurança do clube? Eu, na altura, eu sempre gostei muito de novelas brasileiras, desde miúda. Haviam aquelas muito divertidas, na altura não era nada dramático. E eu gostava imenso de ver. E o treino já acabava tarde, como dizia o meu pai, atrasava-se um bocadinho a ir buscar e eu adorava ver a novela. O segurança já me conhecia, ficava por lá a serandar ao pé dele. E uma altura estive a falar com ele e disse: Olha, eu gostava imenso de ver a novela, é super divertida e eu não posso perder o episódio. Sabes, na altura não haviam as boxes para voltar atrás, ou vias ou não vias. E a verdade é que ele deixava-me ir para a sala do presidente ver a novela. Eu não mexia em nada, eu sempre fui muito bem educada, eu não mexia em nada. Pude assistir lá a uns episódios, o senhor era fantástico. Claro que ele ficava de olho em mim, mas eu era muito miúda, era só mesmo para. Mas aquele mega sofazaço que ele deu na altura, eu a sentar-me lá e ele. Super! Estás-me a ouvir, Madalena? Estou a ouvir. Quer dizer, imagino-te, estava a visualizar-te na sala do presidente do clube, como tu própria disseste, naquele sofazaço, a ver a tua novela, quer dizer, uma miúda, e devia ter sido realmente um momento bastante interessante, Silvia. Foi. Tu também dizes, e acabei por partilhar contigo, que o facto também de cresceres numa família muito protegida, e sei que infelizmente houve um episódio, porque tu aos 10 anos, até aos 10 anos eras filha única, não é? É, aos 10 anos nasceu, aliás, a minha irmã Bárbara. Até aos 10 anos fui filha única, sim. Exatamente. Exatamente. Então, estas coisas de ser a filha única e depois vem então uma irmã que infelizmente 5 anos depois acaba por deixar-nos, né? Por deixar-vos. E sei que a partir daí a vossa vida mudou muito e foram alguns anos, cerca de mais ou menos 2, 3 anos, em que a situação foi de facto um tanto quanto complicada para todos vocês e para ti, que na altura já tinhas os teus 15 anos. Como é que foi, acabou por ser o teu primeiro momento de contacto direto com a dor, Silvia? Foi, claramente. Foi claramente e foi um contacto na altura muito, na cabeça de uma miúda de 12, 13 anos, muito complicado. Mas Pois. sabes que na altura é curioso porque a minha irmã acabava por ser, ela sempre foi, ela era uma miúda incrível. Não é por ser minha irmã, e eu tenho outra, mas era uma miúda incrível e com muita força. Agora, claro, os últimos 2 anos foram muito tempo em hospitais, inclusive na altura eu não falava, eu nunca andei em colégios privados, portanto, e não tinha nenhum curso de inglês, e na altura os meus pais tiveram que tomar uma decisão de a levar para Paris, para um hospital pediátrico, então fui eu e a minha mãe, e eu era a tradutora do que os médicos diziam. Obviamente com muitas dificuldades, mas Uau. sempre muito Pois. muito mas sempre muito amparada e obviamente foi um período muito difícil. Se para mim foi, para os meus pais não tem descrição, e sim, a partir daí tudo claro que mudou e nunca mais foi a mesma coisa. Pois. Essas questões têm muita. E ainda hoje não é, quer dizer, eu tenho um Exatamente. anjo, Exatamente. são São situações sempre, muito. são sempre momentos muito difíceis de gerir e de ultrapassar. Eu acho que nós nunca ultrapassamos, fica sempre alguma coisa, mas o importante é recordar destes momentos e aproveitar, se calhar, estas lembranças boas para, às vezes, darem-nos aquela energia que nós precisamos para, de facto, ir para a frente. Entretanto, tu lá vais crescendo, chegas aos 18 anos, entretanto, e vais lá para a faculdade. Tu que vivias até então numa terra mais pequena, com o amparo do pai e da mãe, a família, tudo mais, porque depois também nasce a tua irmã mais nova, a tua irmã que está também, já é uma adolescente mulher, vamos assim, já é uma mulher, vamos assim dizer, e tens que te mudar para a grande cidade. Então, vais do teu sítio e lá vais tu para o Porto, não é? E vais estudar gestão de empresas.
como é que foi esta adaptação de saíres de Guimarães e ires para a grande cidade? Foi fantástica. Foi fantástico. Eu fui viver sozinha. Eu tive uma sorte que foi, a minha mãe sempre me preparou para eu saber fazer tudo. Quer eu precisasse de fazer ou não, eu tive sempre que aprender a fazer tudo. E eu quando fui aos 18 anos para a cidade grande, não é? Para o Porto, eu fui viver sozinha, numa casa sozinha. Portanto, a minha mãe desde aí que não me lava roupa nenhuma, que não me faz nada, absolutamente, porque me educou para eu conseguir fazer isso e ter as coisas como eu gosto de ter, todas organizadas É, e limpas. é uma das características das mulheres do Norte. É, não falando nada sobre as mulheres do Sul, até porque temos aqui muitas connosco, e Não, eu é uma das estou. características. É, não, mas é a obrigação de nos. É um dever, sabes? Nem é uma obrigação, é um dever. É nós, precisando ou não, tendo ajuda em casa ou não, nós temos que saber fazer. Exatamente. Portanto, para mim, nesse sentido, não foi grande, claro. Eu já cozinhava, inclusive eu quando tinha férias do ciclo, os meus pais vinham almoçar a casa e eu fazia o almoço para eles. E, Boa! portanto, sempre fiz essas tarefas todas, o que me facilitou muito quando eu fui viver sozinha. E depois foi a descoberta da Boa! cidade maravilhosa que o Porto é, fazer novos amigos, cuidar de mim, porque no fundo uma miúda sozinha, a entrar sozinha em casa, essas coisas todas, ter de estar muito Pois. atenta e, e conhecer um mundo um bocadinho diferente daquele que era, porque efetivamente a partir daí ganhei uma liberdade que em casa a gente não tem, não é? E saber gerir também Perfeitamente. essa liberdade, sempre com consciência dos princípios que me tinham Ora, passado. e tu, nós estávamos a conversar e a preparar esta conversa. Uma das coisas que vi foi que tu, através da educação que tu tiveste, que tu conseguiste ter muitos valores e muitas crenças que fazem parte de ti até hoje. E achei super curioso quando tu disseste uma das crenças que eu tenho é não mentir, por exemplo. É o É. respeito, é o não mentir, é aquele sentimento de pertença, de família. E agora, quando tu estavas a falar nisso e daquilo que é, apesar de teres ido para uma grande cidade, não teres deixado para trás e teres sempre muito bem presente qual era o comportamento e de que forma é que tu É. tinhas de lidar com tudo isto, não é? Sim, Que é extremamente... até porque os meus pais também sempre me ensinaram a ser responsável e tanto me dão como se eu falhar podem me tirar. Então eu sabia o nível de responsabilidade e no fundo o grande investimento da oportunidade que eles me estavam a dar, porque isto de mandar um filho para uma universidade e poder dar-lhe a oportunidade inclusive de ter uma casa onde vive sozinho, não é fácil. E Exatamente. eu nunca me vislumbrei, por acaso isso não. Os meus pais sempre me passaram muito bem isso. A questão de não mentir, Madalena, eu já perdi imensa coisa por causa disso. Eu, quando era miúda, eu tinha mesmo pânico, sabes? De mentir. Vai que acontecer alguma coisa, depois nunca mais me vão deixar. Então, muitas vezes eu dizia, mãe, posso? Posso? Não. Se eu não Está tivesse bem. pedido. Eram coisas básicas, às vezes, no nosso Pois, tempo, isto de sair era ir ali ao parque. é verdade. Agora, Silvia, como é que foi a escolha de fazeres o curso de gestão de empresas? Isto, porquê é que eu te pergunto isto? Porque tu cresces num ambiente de familiar, de empresa, de negócio de família, numa estrutura em que, do que eu te conheço, das conversas que nós já tivemos, tu és a filha mais velha e há a questão gado daquilo que é o negócio da família para termos o seguidor, para poder dar continuidade. A escolha do teu curso teve alguma influência, a família e o negócio da família? Eu acho que acaba por ter. É assim, eu sempre gostei muito de gestão, sempre gostei muito de tudo que tem que ver com a parte comercial, da interação, do fazer um produto, de o vender, da parte de marketing também. Portanto, isso sempre, talvez porque cresci nisso, sempre gostei muito. Mas claro que havia, não foi nada consciente, mas eu acho que talvez se tivesse havido um inconsciente a falar, faz sentido eu seguir este ramo de um suor que os meus pais puseram ali muito grande e eu assisti a isso, portanto, na questão de dar seguimento. Sim, nesse sentido, talvez tenha sido natural a Isto escolha.
estamos a falar de um negócio com mais de 40 anos. Estamos. Não é, Silvia? Estamos a falar de um negócio. Então, acabas o teu curso. Acabas o teu curso, tiras uma especialização em finanças empresariais e depois voltas então para a fábrica. Certo. Eu fui. Quer dizer, uma coisa é tu seres a filha dos donos da fábrica que brincava, em que entretanto chega aos 18, cresce, vai viver 5 anos fora, aprende sobre gestão de empresas, finanças empresariais e depois regressa para a fábrica. Como é que foi esta junção daquilo que era a realidade e a prática da fábrica com a Sílvia que chega com... E nós sabemos quando saímos da universidade, parecemos que, uau, até que depois temos que aterrar e perceber muito bem. Como é que foi esta adaptação, Sílvia? Olha, numa fase inicial, é assim, eu já conheci, as pessoas que lá trabalham conheciam-me desde miúda, portanto, eu chegar ali e trabalhar, também eles, eu acho que viam isso como um processo natural, mas houve ali tive de crescer. Estamos a falar de um negócio onde os meus pais nunca tiveram a distinção entre patrões e trabalhadores. São todos trabalhadores, são todos colaboradores. E toda a gente faz aquilo que for preciso fazer. Claro que cada um tem as suas decisões a tomar, e isso respeita-se, claro, e a sua função, mas nós ali somos todos para o mesmo, e é o que for necessário. Então, nesse sentido, é óbvio que foi uma escola e tive, mais uma vez, uma oportunidade incrível de trabalhar numa área que eu amo, que são os trapos, não é? Os rolos de malha, e com a vantagem de ter duas pessoas muito exigentes lá a dirigir a empresa e que, portanto, nunca me facilitaram a vida no sentido de ser filha de ninguém. Aliás, isso nunca houve, nem nos e-mails, nem nas conversas. Eu sempre fui é a Dona Fátima e o Senhor Domingos. Não havia, é a minha mãe ou o meu pai. Claro que as pessoas sabiam, não é? Mas foi uma forma que nós encontramos e que nos habituamos para que houvesse uma pequena distinção entre o que é a família e o que é o trabalho. E foi uma experiência incrível que eu pude conhecer o negócio de A a Z, inclusive é com algumas pessoas que até são fora da empresa, fornecedores, que me tiveram imensa paciência comigo, que me explicaram tudo. Portanto, foram anos, foram cerca de 7 anos e meio ou 8 anos, muito, muito, muito ricos, muito ricos. Agora, claro que também, mas também há desafios. Acho que toda a gente concorda que trabalhar em conjunto nem sempre é fácil. E quando se mete família, às vezes o desafio é ainda maior. E houve, talvez, e tu dizias, e bem, uma pessoa também, eu a certa altura trabalhei lá há muitos anos, não é? Mas claro que uma pessoa também gosta daquele reconhecimento e gosta daquelas coisas todas. Não é que eu não o tivesse, mas quando os pontos de vista são diferentes, e eu, claro, eu sou racional. Para mim, tu tens de ter uma lógica, um princípio, um meio e um fim. Virginiana, exatamente. Eu aprendi muito sobre procedimentos, sobre auditoria, quer dizer, para mim era tudo muito mecanizado, então eu trazia algumas convicções, não é? E a minha mãe, naturalmente, porque na altura, depois quando se dá a minha mudança profissional, o meu pai já tinha falecido, e claro que isso começou a haver algum fricção entre mim e a minha mãe, que é sem dúvida a minha parceira, a minha melhor amiga, mas em termos profissionais nós colidimos ali um bocadinho. E então a nossa relação estava a ficar aqui um bocadinho, pessoalmente, ficou ali um bocadinho debilitada. E é aí que tu resolves dar um salto. E antes de me falares do salto que tu resolveste dar, é tão giro quando tu dizes que a minha mãe, minha aliada e minha melhor amiga. Porque é tão difícil nos dias de hoje as pessoas verem na mãe essa figura de aliada e de melhor amiga. Claro que temos as relações maravilhosas com as nossas mães, mas tu dizeres, tens 40 anos, tu dizeres a minha mãe, minha aliada e minha melhor amiga, não obstante alguns desentendimentos e diferentes pontos de vista, mas o curioso é que vocês construíram e mantêm este relacionamento, e é importante aqui dizer que
apesar de tudo isto, claro que não é que nem tudo é perfeito. Claro que nem corre tudo bem, há dias que sim, há dias que não, mas ainda assim é possível e é de facto muito giro e eu queria mesmo realçar isto aqui. Agora, estou a receber aqui, não sei se estás a ver uma provocação, que eu até já sei quem é o Edgar, estás a ver? E agora? É verdade, eu digo imensas vezes isto, explica-me bem, porque eu tenho que ter um princípio, um meio e um fim. Em relação a isso da minha mãe, é sem dúvida. Nós, não sei se pela proximidade de idade, porque a minha mãe, na verdade, tem a mesma diferença que eu tenho para ela que eu tenho para a minha irmã. Portanto, eu tenho 40, a minha irmã tem 20, a minha mãe tem 60. E eu e a minha mãe, eu e a minha mãe temos as nossas desavenças, temos os nossos pontos de vista diferentes, mas que não haja ninguém que se meta uma com a outra, que a outra vai logo em defesa, percebes? É uma relação assim. Temos as nossas fases até, e essa fase, Madalena, não te mentindo, não foi fácil. Eu fiquei com muitas dores, a minha mãe também ficou com muitas dores. Aliás, isso foi uma das E depois grandes. o teu pai já não estava cá e gerir tudo isto com a ausência do teu pai, quer dizer, foi voltar um pouco atrás no reviver daquela dor e da perda novamente, não é? Exatamente, sim, sim. É como se fosse uma espécie de eu sentia, eu estou a abandonar, e a minha mãe certamente que sentia, ela está-me a abandonar, percebes? Portanto, não foi uma decisão de ânimo leve, mas eu gostava muito e sempre quis trabalhar numa grande empresa e perceber como é que as coisas E foste eram, para a Sonai. e fui para a Sonai. Empresa que me orgulho imenso, imenso, imenso de ter trabalhado, sim. É verdade. E foi lá que tu descobriste muita coisa, Silvia. Foi. É porque é muito giro, porque houve este grande desencontro, pessoalmente, familiarmente com a minha mãe, no fundo, nesta saída, onde eu sempre acreditei que a minha saída podia não ser fácil, mas eu acreditava francamente que iria reforçar a nossa relação mais tarde. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Excelente. E por outro lado, o que estavas a dizer, a Sonai trouxe-me encontros, não é? Inicialmente partiu de um desencontro e depois trouxe-me encontros, porque foi através da Sonai que eu, numa primeira fase, quer dizer, eu na posição em que estava tinha acesso a algumas formações. Aliás, nós tínhamos todos acesso a formações, uns de um género, outros de outros, porque é uma empresa que investe imenso em desenvolvimento dos recursos que tem Ok. e formações. Portanto, na altura eu tive o privilégio de fazer parte de uma formação que foi portanto, tivemos um grupo de pessoas 2 dias no hotel e então o nosso objetivo tinha que ficar fechado, era definir a missão, a visão e os valores da insígnia da Sport Zone e a abertura desses 2 dias foi com 2 oradores estrangeiros que, que nos começaram a falar do mindfulness. Na altura, a nossa diretora comercial tinha tirado um doutoramento, creio que é um doutoramento de mindfulness em Madrid. Então, nessas viagens e nessas questões, conheceu-os e trouxe-os para nos falar um bocadinho sobre isso e da importância que tem no ambiente também corporativo. Eu já fazia na Ok. altura umas meditações guiadas, assim, já fazia qualquer coisa, mas não era nada muito Sim, estruturado. A partir daí, e claro. depois de perceber como é que aquilo inclusive funciona no ambiente corporativo, para mim foi incrível. Portanto, foi a Sonai que me apresentou o Mindfulness de uma forma mais formal. Que E não ficou espetáculo. E não ficou, bendita foste Sonai, diz descobrindo aqui a mais Maria João. coisas durante esse tempo. Desculpa? Foste descobrindo e tendo contacto com mais coisas que, ao fim e ao cabo, ajudaram-te a ser a pessoa que tu és, porque deram-te bases para tu depois ires descobrir mais coisas. Sim, sim. Numa outra, as pessoas, os diretores, aliás, nem todos os diretores talvez de primeira linha e os administradores, pelo menos alguns, têm a facilidade, mais uma vez proporcionada pela empresa, de terem coaching. Não é o meu caso, porque eu nunca atingi tal função. Mas foi aí que eu comecei a ouvir. Foi aí que eu comecei a Ok. ouvir, inclusive a contactar com diretores que tinham.
Mas o momento-chave para mim foi numa outra formação de comunicação eficaz, em que Uhum. as formadoras eram duas mulheres, uma era atriz e Sim, outra era, além de formadora, depois falei com ela, e era coach também. E aquilo que nós ok. fizemos naquela formação foi assim um abrir de Olha, olhos. Sim. Nós, era comunicação eficaz, como tu sabes, a questão do coaching e do PNL fala imenso de da comunicação e como comunicação, nós podemos melhorar a nossa comunicação. E então, perfeitamente. na altura nós tínhamos que fazer, foi muito giro, porque eles abriram a formação connosco a fazer um vídeo, ou seja, eles a filmarem-nos, nós tínhamos um tópico e tínhamos que nos apresentar em função daquele tópico. Daquele tópico, ok. E logo no início da formação, assim para abrir às 9, foi toda a gente filmar o seu vídeo, despreparadíssima, não é? E depois, ao longo da formação, aqui está a ficar muito escuro, deixa-me só abrir aqui um bocadinho a janela. Sem problema, podes. Eu estou aqui, Já estamos a ver-te. A mão. estou de volta, está a ficar escuro. Uhum. E depois nós tínhamos, portanto, nós passamos 2 ou 3 dias, acho que foram 3 dias, a fazer análise de comunicação, campanhas eleitorais. Na altura o Obama foi o que mais analisamos, e íamos assim a pormenores que eu Uhum. nunca tinha Nunca pensado, tinhas parado para pensar. não, Pois. nem tinha conhecimento para. Aliás, eu na altura aquilo entrou-me, eu achei fascinante, mas nem tão pouco entendi muito bem muita coisa. O olhar para cima, o olhar para baixo, enfim, aquelas coisas nós sabemos o que é que querem dizer. E eu não percebi. Claro que agora, eu depois tive uma conversa com ela, aí eu descobri o que é que ela fazia, o que é que era o coaching, mais ou menos, Uhum. e fiquei com aquele bichinho. Desde então eu comecei a estudar Ficou. imenso, a ler, a falar com toda a gente que sabia ou que já tinha conhecido alguém. A partir daí acho que foi quando, sem dúvida, se abriu esta, este caminho tão incrível que eu Este acho que é o caminho. desenvolvimento. E isto estamos a falar que foi mais ou menos há cerca de 6 anos atrás, não é, Silvia? Tem 6, 7, sim, 6 anos mais ou menos. É super curioso porque, e só pegando aqui em tudo que nós já tivemos a falar, da importância e de como é que nós encaramos as coisas e qual é o partido que nós conseguimos tirar da nossa realidade e daquilo que nós temos. Tu, de facto, tinhas aquele ambiente onde tu cresceste, mas não foi por isso que tu te tornaste mais ou menos desafiadora de ti mesma, mais ou menos comunicativa. Foste viver porque tiveste o privilégio de aprender e de acolher aquilo que os teus pais te foram transmitindo, através da educação que te deram, para criares as tuas estruturas e estás preparada para enfrentar outros mundos. E nem o facto de ser a filha, porque isto depois é bom dizer aqui, porque as pessoas associam muito que os filhos do patrão são patrões e que não conhecem o que é o trabalho. E tu disseste comigo, e já praticaste, que tu lá fazias de tudo. Se era preciso limpar, limpavas. Se era preciso varrer, varrer. Quer dizer, esta Carregar preparação, caminhão. esta preparação que eles te deram fez com que tu, quando exposta a um ambiente completamente diferente do teu, numa grande cidade e com possibilidade de estar com a porta aberta e fazeres aquilo que tu quisesses, ainda assim tu tinhas aqui vários elementos dentro de ti que te diziam quais eram os teus limites e até onde tu podias ir. Sempre no bom sentido. Regressas, Sílvia, e dás o teu contributo junto da empresa da família. Houve, entretanto, a partida do teu pai, foi de facto um momento de extremo desafio para todos vocês, e até que tu depois percebes que precisavas de mais, precisavas de conhecer o outro lado e sais da tua zona de conforto. Atiras-te para um monstro de empresa que é a Sonai, onde tu, deixando uma porta aberta e que era a família e a situação do trabalho, seguro, a segurança, a estabilidade, para ires para a Sonai. E aí tu reconheces que esta saída da tua zona de conforto te permitiu-te ver, dentro da tua zona de desafio, descobrires um novo mundo que te contribuiu há 6 anos atrás para esta caminhada que tu tens estado a fazer nos últimos tempos. É É, isto, Silvia. é tal e qual. É incrível, não é? Eu acho que E,
Eu É, acho, é, por isso é que eu estou muito, é por isso que cada vez mais, e sem dúvida que todos nós sabemos que a importância da educação nos miúdos é fundamental para os adultos que serão, e nós até temos colegas que trabalham esta área mais focada e muito bem. é verdade. Mas uma das grandes, por acaso é interessante que eu depois quando tirei o Enneagrama, eu fui mesmo à minha infância, ao meu passado. E é muito curioso Uhum. porque quando nós somos confrontados no espelho com um reflexo muito verdadeiro daquilo que são, o que é que foi a minha mensagem percepcionada em criança, não é? Porque Ok. eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que os pais dizem mal ou que explicam mal de todo, Uhum. mas a minha cabeça vai entender uma coisa que não pode, Sim, pode não ser exatamente aquilo claro. que eles querem que se entenda. E nós em Passar. adultos Uhum. temos Exato. e nós, e nós em adultos termos as ferramentas e a capacidade e as Para entender. técnicas para as entender e trabalhar aquilo que não está alinhado com o que queremos hoje para nós é super importante. Super importante. É de facto muito, muito importante, Silvia. E é engraçado que tu dizes, quando falaste em dois obstáculos, realmente acabaste por partilhar comigo que estas duas perdas da tua família, não só para ti, mas como na tua família, foram de facto extremamente importantes e que fez com que vocês, a partir daí, começassem a ver as coisas de forma diferente. Mas quando, quando eu te questiono, Silvia, das tuas maiores conquistas, eu achei uma coisa super, 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 super curiosa. E eu quero que sejas tu a dizer, ó Silvia, qual foi a tua maior conquista? A minha maior conquista, pondo de parte aquela que já falaste, foi o desafio de sair da empresa de família, que foi efetivamente, Uhum. sem dúvida nenhuma que a minha grande conquista foi eu ter decidido investir em mim e conhecer-me realmente. Mas quando eu digo conhecer-me, às vezes as pessoas confundem e dizem assim, mas ela não se conhecia. Não, não estou a falar de coisas hippies nem nada do género. Mas é uma pessoa saber entender, por exemplo, quais são eu queria saber quais são efetivamente os meus medos. Eu quero saber quais são. Uh, e poder perceber porque é que eles são esses medos e não outros quaisquer. Por exemplo, eu quero, Exatamente. não é? Essa é uma coisa incrível, mas porque é que eu nasci em Guimarães há 40 anos, tenho este medo e não tenho outro. Então É foi verdade. muito isto, eu quis ir mais fundo um bocado em relação a mim, inclusive a perceber o que é que me destabiliza, porque eu sempre fui muito, eu estava habituada a ser uma pessoa reativa. Por exemplo, eu estava habituada Ok. a que qualquer crítica, e a crítica para mim é um tema especialmente querido, num bom sentido Ok. hoje em termos de porque é que eu levo as críticas para um lado tão pessoal? Porque é que as críticas me fazem ficar instável? Então eram esse tipo de situações. Porque é que eu, por exemplo, eu tenho a necessidade de validação? Eu sempre tive sorte, acho que também, atenção, isto aqui, a sorte é uma palavra que eu hoje meço um bocadinho. Eu sempre trabalhei para entregar um bom trabalho. Claro que sempre Exatamente. disponível a aprender e tudo isso. Mas sempre trabalhei para isso. A questão é, eu sempre precisei da validação para Uhum. sentir o Uhum. verdadeiro arrependimento. Então eram essas pequenas coisas que eu fiz a determinada altura questão de me conhecer melhor. É nesse sentido. É perceber bem, é saber observar E, efetivamente o que eu penso. Silvia, isto para mim faz tanto sentido, porque, e a questão que tu colocaste há bocado é exatamente aquilo que o meu primeiro workshop foi o autoconhecimento. É curioso, porquê? Porque eu defendo aquilo que tu dizes, esta necessidade de nós olharmos para dentro, mas não é com este olhar de eu já me conheço e só vou fazer e vou fingir e fazer de contas. Não, é olhar mesmo ao pormenor. A questão da validação que tu colocaste, até bate mesmo tudo, porque ainda hoje eu dizia acredita-te, escrevi sobre acredita-te. Esta questão de nós precisarmos sempre de alguém que nos venha dizer avança, vai, tu és capaz.
quando nós somos o próprio combustível, muitas vezes, para nós conseguirmos sair desta zona de conforto e sairmos e irmos ver o que é que está lá do outro lado. Então, esta questão do autoconhecimento, percebermos exatamente com olhos de ver quem somos, é de facto para mim uma viagem inigualável, inestimável e que faz todo sentido para tudo aquilo que nós realmente queremos fazer, ter e fazer acontecer e ser. Então, para mim, quando eu vi isto, disse mesmo, é realmente uma grande conquista tu olhares para ti, tu dizeres, eu conheço, eu sei quem eu sou. Sim. Né? Sem nenhum tipo de... E depois há outras, tu tens convicções muito fortes, não é, Silvia? Eu quando te conheci, e já nos conhecemos há algum tempinho, e és uma mulher de convicções muito fortes. E há coisas aqui, como por exemplo, respeitar os fins e que tudo é impermanência. Eu até gosto de dizer que a maior constante é a inconstante, ou é a mudança. E tu usas a palavra impermanência. Não é aceitar os ciclos. É de facto Sim. importante nós termos essa capacidade. Eu pessoalmente acho que é. E para mim foi muito importante, talvez também pela minha história pessoal, da perda, e lidar com ela muito cedo. Eu sempre, é assim, tu fazes o teu melhor, mas nem sempre fica resolvido. E a questão da Perfeita. impermanência, de nós aceitarmos que nada é absoluto, é tudo impermanente mesmo. E eu acho que trabalhar este conceito, pelo menos a mim, ajudou-me muito e continua a ajudar a aceitar fins, a aceitar ciclos, inclusive, não é? Em que hoje é assim, Exatamente. amanhã é assim. E isto é tendência económica, vale para tudo. Isto vale para um fim de um relacionamento, para um trabalho que tu querias muito e não conseguiste, Uhum. para, enfim, para uma perda, É verdade. efetivamente. Acho que nós percebermos e trabalharmos esse conceito, para mim, foi muito importante. E tenho de me Há um relembrar dele algumas vezes. Claro, claro, porque quando nós dizemos e partilhamos com as outras pessoas a necessidade do autoconhecimento, não quero com isto dizer que nós já nos conhecemos tão bem e por causa disso não iremos ali oscilar e não iremos viver esta impermanência. Pelo contrário, agora a forma como nós vamos lidar com elas é que É, já pode ser diferente, não é? E é o segredo que muitas vezes as pessoas não conseguem, algumas não conseguem chegar, é o facto de tu conheceres, o facto de tu olhares para ti e de tu identificares exatamente o que é que te faz gritar, sorrir, avançar, recuar, perante determinada situação, tu já sabes como lidar com aquilo e estás um pouco mais preparada. Agora, há aqui também uma coisa que eu tinha aqui que perguntar, Sílvia, que tem a ver com aquela questão de tu começaste a descobrir, a olhar para ti, e também acabaste por partilhar das deusas, que tu a certo momento tu tens, e é fruto deste autoconhecimento, tu tens deusas interiores. Eu acho que há tanta gente que precisa de umas quantas deusas. Partilha lá com quem nos está a seguir. E já agora bom, quem nos está a seguir, clica aí na setinha que é para virem mais pessoas para fazerem parte desta conversa e ouvirem um dos segredos da Sílvia. Sim, porque isto é um segredo. Sílvia, não, que deusas são essas? então, isto foi uma brincadeira. É uma brincadeira que eu partilhei contigo. Mas foi uma brincadeira real. Atenção, isto foi o seguinte. Há uma youtuber portuguesa, nortenha por sinal. Aliás, ela também já é conhecida na televisão hoje em dia. E há uns anos, quando ela lançou o canal, eu nem sei se ela tinha Instagram na altura, eu via no YouTube. Eu ouvia toda a gente a falar, mas já ouviste há não sei quantos, já ouviste há não sei quantos. E eu cheguei a casa e pus o YouTube ali a rolar. E a certa altura ela estava sempre a falar da deusa interior. Num outro contexto que não interessa nada aqui, eu não vou dizer qual é, Exatamente, exatamente. mas ela falava da deusa interior. E eu a certa altura pensei, isto é espetacular. Porque eu, que na altura não tinha conhecimento nenhum, portanto, nem técnicas nenhumas, nem curso de área de desenvolvimento pessoal, a certa altura pensei que isto podia ser uma excelente forma de eu não precisava, não necessitava de uma, mas eu podia ter quantas as que eu quisesse, as que eu precisasse. Então, isto foi uma forma que parece infantil, ou pode parecer infantil, mas que é aquilo que, inclusive, é em mindfulness e em PNL também, é nós conseguirmos nos distanciar e colocarmos na pele do observador nós próprios. Então, Perfeitamente. imagina, a certa altura eu tenho um aborrecimento, uma chatice qualquer com alguém.
e alguém me diz alguma coisa, eu fico triste ou fico magoada. Aí, quando tu fazes este trabalho interior, tu tens, é como se tu chamasses, olha, agora vou pôr a deusa da alegria aqui em vigília. E ela dá-me o meu tempo, eu consigo estar triste e se tiver de chorar, choro. O que acontece? Aqui a grande diferença é não nos deixar, ou não me deixar arrastar e aprofundar um problema que afinal não é assim tão grande e vivido naquele tempo desaparece. Esta é É a mesmo. técnica. É uma técnica que eu achei fantástica e se nós, muitas vezes, perante determinadas situações, tivéssemos a possibilidade, e depende de nós, atenção, irmos buscar determinadas deusas, que podem ter o nome que as pessoas quiserem chamar, exatamente, mas podermos ter a possibilidade, a disponibilidade de chamar esta deusa ou este pozinho, este superpoder, para quê? Para que nós vivamos de facto o que tínhamos que viver, mas que depois consigamos dar o salto. Porque aí tu vives, sentes, estás naquele momento, mas depois consegues ultrapassar o tempo. Sim. Silvia, como é que o coaching depois chegou a ti? Para tu sentires esta necessidade de aprofundares mais e Uhum. trabalhar mais nesta área para poderes também ajudar outros e trabalhar com outras pessoas. Olha, eu acho que de alguma forma o meu pai era um homem muito fora da caixa. Era mesmo, não estou a dizer isto mais uma vez por ser meu pai, mas que era incrível, era. E continua a ser a minha grande referência, digamos assim, masculina, vá. Ele lia muito, ele era muito curioso. E eu acho que nesse aspecto saía ele, porque eu também me considero muito curiosa. E ele lia uma série de coisas que tanto eu como acho a minha mãe, não percebíamos porque que ele lia aquilo. Não era um romance, não era uma história, não era, enfim, não era nada daquilo que nós estávamos habituados a ler. E a certa altura é muito engraçado eu pensar nisto aqui contigo, Madalena, porque aquilo que nós pensávamos quando víamos os livros, que não líamos, só víamos o título e dávamos assim uma folheada, né? Eram livros de autoconhecimento, eram livros sobre poder pessoal. O que, com a falta de conhecimento, era estranho, era quase como, porque é que ele está a ler? O que é que se estará a passar? Que é o que muita gente acha, eu acho, em relação a estas áreas. É do género, quem acha, quem precisa disso é quem está com algum problema. Não, não, Exatamente. é que não podia ser mais ao contrário, na minha opinião. Aliás, mesmo na história, e história atual, inclusive, as pessoas que, a grande maior parte das pessoas que procuram e vão por estas áreas de desenvolvimento são pessoas de muito sucesso. Aliás, em Muito termos de sucesso, verdade. aliás, em termos de corporação, falando em termos de organizações inclusive, não há de ser por acaso que são as primeiras linhas e os administradores que têm alguém parceiro deles. Portanto, Perfeitamente. nada é um acaso. Mas nessa altura aquilo fazia-me assim um bocado de... que é o que eu hoje sinto na minha pele quando vejo outras pessoas a dizer, oh meu Deus, o que é que se passará com ela? Mas tu agora és coach. Mas o que é que te deu? E foste fazer o curso de PNL, mas o que é que está-se a passar contigo? Estás com algum problema? Exatamente. Não, eu nunca tive tão poucos problemas na minha vida, para ser sincera. E, sinceramente, eu acho que a grande, não sei se foi uma inspiração dele, não sei, mas eu sou muito curiosa e eu sempre tive como referência pessoas que fazem bem. Eu sempre tive bitolas, a questão dos meus pais, eu sempre tive standards um bocadinho elevados em termos de fazer e de resultados. Ok. Então eu acho que tudo isto junto em relação ao privilégio que tive através da empresa onde trabalhei, ao facto de ter esta curiosidade e de sem dúvida eu também gostar de comunicar, de falar, e eu gosto imenso de ajudar e de ver as outras pessoas bem e felizes, porque eu acredito mesmo nisso, porque eu sinto isso, eu sinto no trabalho que Ok. tenho com pessoas a felicidade que é, para mim, é um payback maravilhoso. E eu acho que é isso. E uma coisa muito importante, Madalena, que te queria dizer, que sem dúvida foi determinante para eu ter vindo para o coaching, foi eu me ter cruzado com as pessoas certas. Porque Exato. nesta minha pesquisa, porque repara, eu comecei a pesquisar e a ler e tal, mas daí até tirar
a minha certificação foram anos. Pois. E desde o momento em que eu decidi vou tirar a certificação até encontrar onde tirei a certificação, foi cerca de 8 meses em pesquisas. E olha que eu sou boa a pesquisar. Eu sou boa a pesquisar. Eu sei. Até eu sentir que as pessoas com que me cruzei, lá está, era aquilo que o Edgar dizia ao bocado, conseguiram me dar um princípio, um meio e um fim. Porque eu precisava da tal lógica, cada um tem que perceber as necessidades que tem, para poder adequar aquilo que o outro lhe vai dar e se cumpre ou não. E eu precisava que me explicassem muito claramente qual é a aplicação prática disto, em que Pois. é que isto me pode ajudar, porque eu preciso da aplicabilidade e dos resultados. E eu cruzei-me com pessoas que me souberam claramente explicar isso e nesse Explicar. sentido, e quando eu senti isso, eu fui sem medo, sem medo. Sem Portanto, qualquer receio. E pronto, e és uma coach. Entretanto, também fizeste o curso de Programação Neurolinguística, tens PNL. E há aqui, e deixa-me aqui, porque eu quero dizer exatamente, pegar numa frase tua, das deusas eu já falei, mas há aqui uma frase que eu adoro, que é isto. Para mim, a melhor sensação de sempre é terminar uma sessão cansada, sem saber se já passou a hora do jantar ou não, mas ao passar ao espelho e ver o meu sorriso por ter aquele tempo, por ter tido aquele tempo que estive dedicada a outra pessoa enquanto a vejo. Ó Silvia, tu não poderias ter resumido melhor o que é ser coach e quando é que e o resultado que é e o prazer e a sensação e a gratificação que é veres o resultado e veres aquela pessoa a andar, né? sim. E eu não vou ser eu a dizer que sensação, eu quero que tu digas isto realmente faz sentido para ti. Todo, todo, todo. É assim, nós todos já ouvimos coisas, frases muito bonitas sobre colaborarmos uns com os outros, sobre torcermos uns pelos outros genuinamente. Todos nós já ouvimos falar isso. Mas sentir isso é incrível, é incrível. Ou seja, porque eu acredito muito também no espelho e no reflexo, sabes? E tu sentes isso na prática. Tu, quando estás com alguém, e eu tenho tido a sorte de poder estar com pessoas a fazer isso, e pessoas que eu não lhes dou opiniões, eu não lhes dou conselhos, eu sigo aquilo que eu escolhi quem me ensinou, não é? Eu aplico e ver o resultado prático das conquistas dessas pessoas é para mim especial mesmo. Por isso é que eu tenho a certeza que isto é a minha paixão. Ah, pois. Está aí a Maria João a dizer mesmo, Maria João Tarouca, nossa colega também. Sim, E de facto é um reconhecimento, um bem-estar que faz todo o sentido, porque é para isso que nós trabalhamos. E daí tu dizeres que pronto, o teu grande objetivo é o desenvolvimento das pessoas, porque tu acreditas que afinal está tudo na mão das pessoas e que elas têm essa tal força. completamente. Eu acho que, por acaso, há duas coisas que eu gostava, se tu me deixares Por aproveitar para favor, dizer. sim, sim, sim. Duas coisas super importantes que me têm dito, que me têm escrito, algumas até mais informais, digamos assim, que é, primeira, as pessoas acham que mudar, quando nós falamos de mudança, que é ir contra a sua essência, contra aquilo que são. E nada disso faz sentido nestas nossas conversas com sentido. E eu até escrevi sobre isso, é resgate de essência, é resgate de essência, tal e qual. Eu acredito profundamente na mudança, mas quem não quiser mudar, não faz sentido estar numa área ou fazer um processo de desenvolvimento pessoal, não faz sentido. Verdade. E mudar, para mim, depois a segunda coisa que te queria dizer é que, não sei se tu tens essa percepção, eu até gostava da tua opinião, que é dizerem-te, quando nós falamos do que é o ser, ter e fazer mais. Há pessoas que confundem isto com ambição. E eu, primeiro que percebesse, demorei algum tempo, mas também aqui não tem nada a ver. Porque o ser, ter e fazer, depois repare, isto é muito engraçado, porque depois a certa altura essas pessoas acabam por mostrar-nos aquilo que elas pensam.
E não é nessa ordem. E o grande desafio é que eu defendo a mesma ordem que tu, é ser, ter, e daí vem, é ser, fazer, e daí vem o resultado que é o ter. Então as Uhum. pessoas pensam, não, eu tenho que fazer e eu tenho que ter. Mas do que é que serve tu fazeres sem saberes muito bem o quê? E a essência que te leva a fazer dessas coisas. Então Sim. a regra é eu tenho que ser. Lá está, é o autoconhecimento e olhar para nós, Silvia. É. Faz todo sentido. E isto acontece comigo, também acontece esta situação. E às vezes, eu em processos de coaching já cheguei a dizer, não, a pessoa ainda às vezes não está preparada para de facto entrar num processo de coaching. Tem que fazer um trabalho antes de olhar para si e que nós ajudamos enquanto coach a fazer esse trabalho, mas a pessoa tem que querer. Por isso é que eu É. concordo com a frase que a pessoa tem este poder na mão. Tudo depende da pessoa, Silvia. É uma decisão dela. E depois a Maria João até está aqui a dizer, confundem com ganância, não é? Sim, eu até tive uma pessoa que me disse mesmo isso, mas eu sinto-me mal em querer mais. Mas repara, querer mais pode ser querer mais empatia, pode ser querer mais autoestima, pode ser querer ter mais, melhores relacionamentos, ou Perfeitamente. enfim, coisas que lhe dão mais, que lhe dão cá dentro, não cá fora. Exatamente. Não é o material. Não, Não é? É o exato. resultado que ela sente no cumprimento ou no ter determinada coisa. Exatamente. Claro que também trabalhamos metas financeiras e materiais, caso assim seja o cliente, o coach, queira um determinado objetivo que assente nesse princípio. Tudo bem. Mas é incrível que ao longo do processo, mesmo que seja um objetivo desse género, o que a pessoa descobre é muito mais interior do que exterior, de algo palpável, digamos. É, completamente, Silvia. E antes que o nosso tempo termine, e volto a agradecer por ter estado do outro lado, e eu acho que esta conversa que nós tivemos aqui, aquilo que é a essência, o sair da zona de conforto, para irmos para a zona de desafio, porque lá estão surpresas e descobertas fantásticas, que vão Então, ajudar-te a alavancar tudo aquilo que tu quiseres ser, a ajudar-te a fazer para tudo ter, mas nunca perdendo algo que para mim é importante e que eu sei que também para ti é a nossa essência. Tu podes mudar, mas não é mudar a tua essência, tu podes melhorar, tu podes alavancar, tu podes ajustar, mas o importante é tu seres fiel àquilo que tu de facto és. E isto tudo começa pelo autoconhecimento. E nós sabemos exatamente quem somos. E tu, através da nossa conversa de hoje, tu mostraste exatamente isto que tu tiveste a educação que tu tiveste, mas tu conseguiste experimentar novos horizontes, novas praias e depois alavancar a tua realidade, voltar e fazer, voltar a sair e voltar novamente. Ou seja, tudo isto é possível. Agora, a pessoa tem de facto de estar disponível para tal. E é esta a mensagem que eu sabia que ao conversar contigo, nós iríamos deixar que é, afinal, as pessoas podem, não é, Silvia? Se quiserem, podem pode. fazer aquilo que faz sentido para elas. Sim, sim. Acho que cada um de nós tem de saber aquilo que quer escolher e ir atrás, sem medo, e trabalhar muito para conseguir. Eu acho que sim, assim sendo. Eu acho Que que é tem a tudo, ver tudo assenta na base da decisão. Quando se decide, eu acho que é possível. decisão consciente, com muita ação, com muita consistência e onde for necessário ajustar, ajustar, mas não Claro. deixar de dar passos. E eu não queria deixar de dizer que a Silvia foi minha colega de carteira. Antes que isto aqui, que nós temos o nosso tempinho todo coisa, não queria deixar de partilhar que a Silvia foi minha colega de carteira. Foi durante muito tempo a minha coach e eu a coach dela. Faltam 2 minutos para nós terminarmos esta live e dizer que, de facto, já naquele tempo, Silvia, fazia sentido fez sentido termos nos sentado juntas, fez sentido termos feito o segundo curso juntas e faz todo sentido estarmos hoje a ter esta conversa, que para mim é uma grande honra. Obrigada, para mim também mesmo. Eu não acredito que muita coisa seja por acaso e eu acho que há ligações que nós ganhamos no caminho que ficam para a vida e que fazem sim todo sentido, todo. E tu és claramente uma Verdade. delas. E Obrigada, tu, para mim, Madalena. obrigada, e mais uma vez, Silvia, dizer-te, continua assim, virginiana, princípio, meio e fim, mas eu sei, Edgar, que ela vai ajustar onde for necessário. E queria mandar também um grande para a tua mãe,
uma grande senhora, eu não a conheço, mas é uma grande senhora, pela educação do meu pai também, pela educação que te deram e por este coração que tu tens. E por fazeres, de facto, aquilo que faz sentido para ti, ajustando sempre que é necessário, com esta vontade de aprender e disponibilidade para estar e dar ao outro. Isto, de facto, mostra, de facto, que nós podemos... Já ajustou, diz o Edgar. Adorei. Por isso, é como eu digo sempre, nós temos a chave na mão, temos a possibilidade de fazer, depende de nós. Sim. E mesmo dando o salto, é ir tentando buscar quem realmente somos, o que é que realmente queremos. Esta essência do ser, não é? Sentir de facto, não perder aquilo que são os nossos valores e caminhar. Como eu gosto muito de dizer, passo a passo, no seu compasso. Dentro do seu tempo, mas o importante é não deixar de passo. E se a pessoa tiver que ficar descansada e parar um bocadinho, que assim seja, mas não deixe de andar. E é isso que nós acabamos por fazer, não é, Sílvia? É, tal e qual, tal e qual. Adorei esta Obrigada. conversa, Madalena.